Graça e paz a todos. Vai começar mais um Na Mesa Podcast. E hoje a gente vai estar à mesa com uma pessoa muito especial, a nossa irmã querida, Márcia Lopes. Márcia Lopes. A paz. A paz, boa tarde. Graça, seja bem-vinda. É maravilhoso estar aqui. É maravilhoso ter comunhão. É maravilhoso estar na mesa. Amém. A mesa, ela tem sentido para mim, né? Amém. E é bom demais. Amém. Vamos compartilhar, impartir do que Jesus é aqui na mesa. Ele é o nosso principal convidado. Amém. E a gente vai falar um pouco também desse sentido para a mesa, da mesa para a senhora. A senhora vai explicar melhor no decorrer da conversa. Mas para iniciar, a gente queria fazer uma pergunta de praxe que a gente faz. Quem é Márcia Lopes? Márcia Lopes, filha de Deus, filha do rei, filha de Lopes e Judite, um casal abençoado, a qual Deus escolheu para ser os meus pais. Eu digo que foi a melhor escolha de Deus para mim, né? Nós não romantizamos a família, porque dizemos que família ela é projeto de Deus. Mas a gente não escolhe os nossos pais. O Senhor escolhe os nossos pais pra gente. E os meus são maravilhosos. O pai já está na eternidade. E agora eu tenho a minha mãe, né? Que é uma guerreira. Eu sou filha desse casal maravilhoso. Somos uma família de 7 filhos, a qual eu sou a primogênita. Eu sou a primeira da turma. E eu sou muito feliz por ser participante, ter esse sobrenome desse homem abençoado, que deixou um legado de fé para a gente. Uma mãe, uma intercessora, uma mulher de oração. Então, Márcia, ela é a extensão desse casal, dessa história. É isso. Amém. Vamos desde já, né, agradecer. Eu não me sinto nem no cabimento de agradecer a presença da pastora Márcia, né, porque ela já é bem presente, né, na mesa aqui, sim, né. Então, seja bem-vindo, né, mas já tá em casa, já tá na mesa. A gente tem muita mesa, só não grava, né? Pastora, conte pra gente. Eu sei que a senhora é filha, né, de pais cristãos e tal, mas conte pra gente como começou a sua caminhada em Cristo. Porque por mais que a gente tenha nossos pais cristãos, mas há um momento, né, que a gente se identifica realmente como filha, né? Sim. A gente falou aqui que nós tínhamos muitas mesas aqui na casa da Ju, né? Uma aliança que o Senhor tem feito no nosso coração. Ele nos aliançou, antes de responder a sua pergunta. E a primeira coisa que a gente, na maioria das vezes, a gente faz na nossa mesa aqui é convidar Jesus, né? Eu acho que Ele já está aqui. Amém. Conosco. Eu fui alcançada pelo toque do Senhor, pelo amor dEle, aos 12 anos. Né? E eu digo que eu sou fruto da oração da minha avó. Minha avó já era cristã, meus pais ainda não. Mas sempre que alguém é alcançado pelo amor de Deus, tem um intercessor por trás disso. Sim. Tem uma avó, tem uma parente, tem uma tia, tem uma mãe. Tem alguém orando. Alguém está lançando o seu nome para o céu. Alcança Jesus, meu filho. Sim. Alcança Jesus, meu neto. Alcança Jesus, quem quer que seja, né? Tem sempre alguém intercedendo para que essa pessoa seja atraída, sim, pelo amor do Senhor. E o Senhor me atraiu. Eu tinha 12 anos quando Ele me tocou. E aí eu cheguei em casa, eu me lembro, meu pai era ateu. Painho não acreditava em nada na época.
E eu disse assim para ele, eu cheguei em casa com medo de dizer a ele, de dizer assim, meu Deus, quando eu chegar em casa e dizer a ele, painho, eu vou ser crente. Porque é engraçado que isso acontece até hoje, né? As pessoas dizem, eu vou ser crente. Né? É uma forma que a gente fala. E eu cheguei em casa, né? Me enchi de coragem. Me enchi de coragem e disse, eu vou dizer a ele. Não sabia a reação dele, mas fui dizer. Eu disse, painho, eu vou ser crente. Aí ele disse assim para mim, eu me lembro, ele disse assim para mim, minha filha, já que você decidiu ser crente, seja a melhor crente. Aí ele me deu essa palavra e me liberou essa palavra sobre a minha vida, mesmo não acreditando em nada. E ali foram os meus primeiros passos com Deus. E eu fui levando os meus irmãos, eu ia para a escadinha, levando eles para a escola dominical. E hoje eles também são frutos, graças a Deus, da oração da minha avó e da minha jornada no meio, sim, né? Isso é muito maravilhoso. Verdade. Peraí, vai ter que cortar. Que eu fui olhar e não... Deixa eu falar. Vai. Pastora, a gente, na mesa aqui, como a gente já falou, a gente tem muitas mesas, né? Aqui em casa, tem muitos momentos de comunhão. É sempre muito bom. Deus sempre está presente. A gente sente isso e vive isso. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco, para quem vai assistir, para quem está assistindo, o significado da mesa. O que a mesa significa para a senhora, o que a mesa representa. Eu queria que a senhora falasse um pouco. Eu gosto muito de como me comunicar com as pessoas. Eu gosto muito de aproximação, de alinhar corações, de ter uma profundidade de uma amizade mais estreitada. Hoje as pessoas não valorizam muito a amizade. As pessoas são vistas pelo que elas possam ter, Sim. oferecer para o outro, ou qualquer busca de interesse próprio, enfim. Eu gosto de ver o outro, de sentir o outro, de poder ser uma mão estendida, de poder ouvir, de poder impartir o coração, de poder sentir o coração do meu irmão, da minha irmã, de saber aonde que eu posso ser mão, sabe? Onde eu posso servir, onde posso ser útil. E a mesa, uma mesa ela já tem uma própria mensagem. Você percebe que em toda família tem uma mesa numa casa. Sim. Qual uma casa que não tem uma mesa, a mesa faz falta. Né? Faz falta para a mãe que está cozinhando, para colocar, até para ser útil, ser utilidade, colocar alguma coisa em cima quando está fazendo uma alimentação. Mas o sentido de uma mesa, você vê que a mesa na família, ela hoje não é tão valorizada. Eu lembro que antigamente mãe dizia que chegava a hora de almoço, vovó chamava os filhos para a mesa e era aquele mundo de filhos sentados na mesa, junto com os pais para almoçarem, né? Os anos foram se passando, a tecnologia foi avançando. As pessoas hoje já não sentam na mesa como uma prioridade. Sim. Verdade. Né? É um celular aqui, é um pratinho aqui, é uma TV aqui, e é cada um no seu canto e a mesa vai ficando dispersa. Só que na mesa é incrível, porque quando você consegue ver uma família se relacionando ali numa mesa, a primeira impressão que você tem é comunhão. É verdade. Existe comunhão nessa família. Existe prazer em estar junto. Existe um momento em que eles valorizam um ao outro, de estarem nesse mesmo ambiente juntos. E ali o pai vai ouvir um filho, a mãe vai ouvir uma filha, vai ouvir o esposo. Mesmo que seja para impartir poucas coisas naquele momento. Mas é um momento de comunhão, muito precioso. Sim. A mesa é lugar de alimento, né? É na mesa que as pessoas se sentam e comem o pão e agradecem pelo pão de cada dia.
A mesa é um lugar também que eu digo que é de edificação. Porque uma mãe, né, Ju? A gente é mãe, a gente olha pro filho. Quem tem filhinho pequenininho, filhinho faz uma cara de birra, você já sabe, tá fazendo birra. Se vira adolescente e começa a chorar, ou fica mais borocochosinho, você fala assim, ih, alguma coisa tá acontecendo. Tem alguma coisa errada. Mas ali você começa a perceber. Então, a mesa, no sentido de casa, no sentido de família, para mim ela já traz uma mensagem natural. Hoje um pouco desvalorizada. Temos resgatado isso, tentando trazer um resgate da mesa para as próprias famílias, para que os pais entendam esse lugar com seus filhos, para que a própria família se sinta mais amada, mais valorizada, mais à vontade, com esse desejo de impartir cada um de si nesse lugar, sabe? E trazendo isso para o lado espiritual, eu lembro muito da palavra de Salmos 23, quando o Senhor diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Aí lá adiante, nos versículos, Ele diz, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aí eu trago para o espiritual e eu me alegro, porque eu digo, meu Deus, o meu pastor, por supremacia e excelência, pensou numa mesa. Ele poderia dizer qualquer coisa ali, Davi poderia dizer qualquer coisa, mas ele resolveu deixar escrito, ele prepara uma mesa. Ele prepara, então existe importância na mesa. E a mesa que ele prepara, o bom é que é assim, ó, a mesa que ele prepara tem unção, né? Tem a presença dele, tem a unção. Ele faz, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Meu Deus, lindo, né? É lindo demais. Aí eu digo, meu Deus, o meu Deus se preocupou. Davi, quando estava ministrando ao Senhor, ele disse para Deus, ó Senhor, tu preparas uma mesa para mim. Então eu creio que é um momento muito único, muito especial, que precisa ser resgatado nas famílias. E como precisa ser resgatado no corpo de Cristo. Porque quando você tem o corpo de Cristo sentado numa mesa, é mais perto, é mais próximo, né? A gente pode dividir o coração. Sentir, isso. né, a necessidade Sentir do outro. a necessidade do Sim, outro. Verdade. Então isso é maravilhoso. É Pastora, muito bom. a senhora falando aí em alinhamento, né? E como uma líder, né? E continuando nesse assunto da mesa, hoje a gente vê como as famílias estão sendo atacadas, né? E claro, a gente já sabe que isso é obra do inimigo e, né? Mas na sua visão, na sua perspectiva, a senhora acredita que seja justamente por essa perca dessa mesa, por essa falta, né, de hoje na nossa sociedade, e principalmente na nossa casa, nós como cristãos, porque isso não é só lá fora, isso também atingiu, né, a igreja. Na sua visão, o que a senhora acredita, que a senhora pode discordar, né? Mas a senhora acredita que isso tenha influenciado nessa desestabilidade, né, da família? Ontem eu tive uma mesa com outras famílias. Eu tenho mesas com famílias. Tive uma mesa ontem à noite com a família, né? Meu coração se alegrou muito. E dentro do que você está me dizendo, eu lembro que eu disse algo naquela mesa. E a mesa é isso aqui, a mesa é você impartir. E aí eu disse assim, olha, filha, eu chamei ela de filha porque eu me sinto um pouco mãe. Quando a gente está dividindo, né, impartindo nosso coração, eu me sinto mãe de quem eu estou dividindo. E eu disse assim, minha filha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu conheço a pessoa, né? Eu disse, já fazem muitos anos que você está na igreja.
E como você, tem muitas pessoas que estão há muitos anos dentro de uma igreja. E essa pessoa, eu disse assim, e como tal, às vezes a gente está tanto tempo dentro da igreja, orando para a salvação do marido, para a salvação do filho, para a salvação da nossa própria casa. Foi o que eu disse ontem. Porém, existe algo que é muito essencial. Tá, orar é bom? Necessário. Sim. Mas o que é mais necessário ainda é você ser um testemunho vivo da sua própria oração. Verdade. Aí eu oro, aí foi o exemplo que eu dei, não afirmando que a irmã era assim, mas devido a experiências, a ouvir algumas pessoas, fatos, né? A gente como vivendo essa vida sacerdotal, você acaba ouvindo muitas coisas, muitas pessoas. E aí chega num contexto de que, mas eu oro, pastora, mas eu busco, pastora, mas eu clamo, pastora, e parece que Deus não me responde. E aí quando a gente começa a dizer assim, bom, vamos ver aqui uma questão. Como tem sido você, como esposa, como mãe, como profeta de Deus na tua casa? Você é abençoadora? Você é resiliente? Você consegue ser paciente na tribulação? Você consegue edificar a sua família? Ou você, quando o seu esposo chega com um salário pequeno na prova, né? Ele tá ali no estreito. Aí você, de novo, esse salário. E olha o que a gente vai passar. E aí começa aquele nível de murmuração. E aí eu dizendo para ela, eu falei, sabe, minha filha, às vezes eu não estou dizendo que é você. Eu estou dizendo que a voz que ecoa dentro de mim, a voz que ecoa dentro de você, ela precisa ser tão relevante quanto a nossa oração. Sim, verdade. Porque, ora, eu peço para que alguém seja salvo, mas será que aquela pessoa que está me vendo no meu dia a dia consegue ver Cristo em mim? As nossas ações, né, tem que casar com a parte da orar, de orar, né? Consegue ver Cristo em mim? Aí eu disse assim, olha, por exemplo, de que adianta eu passar 20 anos dentro de uma igreja? Eu não estou aqui dizendo não vá para a igreja. Eu não estou aqui dizendo não é bom estar na igreja. Eu não estou dizendo aqui, estou perdendo tempo 20 anos na igreja. Não estou dizendo isso. Tem que ser intencional. Eu estou dizendo que estar na casa do Senhor é necessário, buscar Deus é necessário. Porém, ser um testemunho vivo dessa busca é muito mais relevante. Porque eu passo 20 anos dentro de uma igreja, mas eu não testemunho com a minha própria vida. Por isso que a gente vê hoje uma degradação muito grande. Sim. O próprio evangelho sendo aí muitas vezes, eu não posso falar a palavra confundido, mas anunciado de uma forma errada, proclamada aonde que eu e você não precisava falar. A nossa vida deveria falar. Sim. Né? As nossas atitudes devem falar. A nossa conduta deve ter mais voz do que os nossos discursos. Então isso é relevante. Agora você me perguntou sobre, será que essa mesa tem faltado em relação à igreja, em relação à família, e por isso essa degradação toda? Sem dúvida. Sem dúvida. As pessoas têm um nível de entendimento que parece que você está agradando a Deus fazer uma obra. É como se você tivesse um terreno para capinar. Deus não mandou você capinar aquele terreno e você vê o terreno. Sim. Aí o terreno tá lá e você fala, eu vou capinar. Nossa, mas tá, né? Parece que eu vou capinar ali, eu vou agradar a Deus. Só que, em contrapartida, você tem a sua casa aqui. Aí você diz, não, mas se eu capinar ali, eu vou agradar a Deus. E vai negligenciando algo que é tão necessário. Que é a sua própria família, que é o seu primeiro ministério. Que é prioridade. Sua primeira igreja. Verdade. Porque Paulo disse assim, de que adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu perder os meus. Sim. Então, edifique a sua casa. Seja voz sem voz. Seja voz sem voz. As ações, né? Eu no dia a lembro dia.
de uma frase de um apóstolo muito amado, que eu gosto muito. Ele foi meu pastor durante muitos anos. E ele dizia assim, pregue o evangelho. Sim. Se necessário for, fale. Eu nunca esqueci. Ou seja, ele diz, pregue com a sua vida. Sim. Sabe quando você sai, alguém diz assim, ei, você é crente? Você tem cara de crente, você tem jeito de crente. Você não abriu a boca, mas parece que alguém te denuncia, né? A tua luz brilha. Sim. Você brilha. Quando eu diz assim, eu sou sal e sou luz, eu salgo mesmo. Eu brilho mesmo. Eu não brilho na extensão de, ei, tô aqui. E esse cara de crente não significa aquela roupinha lá embaixo, Não. né? Sim. Porque, né? Numa época Não as pessoas rotulavam, né? Ah, tá a saia lá embaixo, o cabelão, o terno e a gravata na beira do sol é crente. E não é isso. Não, né? é um protótipo, né? Você está falando de um protótipo de cristão. Peraí, tanto é que até hoje ainda existem aqueles que, se você passar do lado, se você não tiver esse protótipo de cristão, que é um padrão, que o próprio homem faz, Isso. né? Ser crente é assim. Ser crente é estar dessa forma. Se não for assim, não é cristão. Não. Ser crente é ser sal e ser luz do mundo. Ser crente é fazer e ser diferente. Fazer a diferença com as suas atitudes. Se eu tiver uma veste... Tá, eu vou fazer um exemplo bem prático aqui. Por exemplo, se você for para a Arábia Saudita, aquelas mulheres usam aquelas coisas que só aparecem os olhinhos aqui, né? A boca. Devia chamar elas de crente, né? E elas não são cristãs. Verdade. Porque elas estão cobertas da cabeça aos pés. Mas não são cristãs. Então, ser crente é mais do que isso. Ser crente é carregar Cristo. Sim. Ser crente é crescer parecida com Ele. Ser crente é viver uma vida... Senhor, como que eu posso me parecer com você? Quando eu amo, quando eu uso de misericórdia, quando eu sou carregada de compaixão, quando eu olho para as características de meu Jesus e digo, meu Deus, eu estou tão longe de ser parecida com Ele, mas eu quero. Sim. Eu quero muito. Eu quero, Pai, se eu tiver... Ontem eu disse para a mesa assim, eu digo, gente, eu não estou aqui para falar de religião. Eu não estou aqui para falar, dizer assim, por uma placa, por uma denominação. Não estou aqui nesse sentido, eu estou aqui para refletir Jesus. Se eu conseguir refletir o Cristo que eu creio, que me ensina a amar, a perdoar, a ter misericórdia, a ter compaixão do meu próximo, a estender a minha mão, não só fazer uma oração. Às vezes aquela pessoa que está numa prova tão grande, a pessoa vem e fala assim, deixa eu orar por você. Aí ora, a pessoa está com fome. Não tem capacidade de saber a necessidade dela e de se mover por essa necessidade. A pessoa continua com fome, aí o outro diz assim, vamos orar. E o coitadinho está lá morrendo de fome. Né? Ora, mas não enche a barriga. Ora, mas não enche a barriga. Então, assim, a obra e a fé, ela caminha junto. Sim. A gente precisa... É claro, eu não vou... Quem pode me ouvir assim, vai dizer assim, nossa, que mulher é essa, né? Pode se julgar perfeita. Não, eu sou imperfeita. Sou humana. Eu sou imperfeita. Tenho as minhas falhas, né, como ser humano. Jesus sabe, mas Ele também sabe a profundidade do desejo do meu coração de dizer assim, ô Senhor, se eu puder lhe refletir na vida daquele meu irmão ali, eu já estou satisfeita. Sim. Então é sobre isso. Amém. Só um minutinho, gente. Eu acho que eu estou falando muito. Não, tá não, que eu tava me segurando pra tossir. Voltando. Pastor, esses dias eu tava lendo um livro, eu até cheguei a postar, e que encaixa muito com o que a senhora falou aí. Na estrofezinha do livro dizia assim, que o meu servir não pode ser maior do que a minha adoração a Deus.
Eu acho que se encaixa muito no que a senhora falou, porque acho que quando o livro fala em adoração a Deus, não necessariamente adorar a Deus com louvor, mas com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Então acho que se encaixa muito no que a senhora falou aí pra gente. Mas voltando um pouquinho só pra a parte da mesa, eu acho que muita gente tem curiosidade em saber o que esse título mesa representa. E a minha pergunta é: a mesa é um lugar de exclusividade? Assim, ela seleciona pessoas, eu só trago para a mesa quem eu quero. Quem eu posso trazer à mesa? Quem pode estar comigo à mesa? A mesa é um lugar para todos? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Quando eu olho para Jesus, eu gosto muito de olhar para Jesus. Quando eu olho para Jesus, ele chamou Pedro, ele chamou Tomé, Judas, e ele foi chamando, né? Se você olhar para a característica de cada um, todos eram diferentes. Uhum. João era amável, Pedro era mais nervosinho, Judas era um que lidava com dinheiro, e a gente sabe que a forma que ele lidava com dinheiro não era tão honesta. E Jesus sentou com esses discípulos na mesa, serviu o pão, serviu o vinho, falou dele, ensinou a essas pessoas. Eu digo que na mesa, Jesus certa vez ele disse assim: eu vou fazer um banquete para um casamento. Diga aos convidados que venham. Os convidados não ouviram o convite de Jesus. Não aceitaram o convite de Jesus. Quando Jesus viu que os convidados não aceitaram aquele convite dele, aí ele falou assim para os discípulos: desce nas vielas. Vai lá nos lugares menos improváveis e diga que o banquete está pronto, a festa está pronta para o casamento. Convida eles. Se Jesus fez esse convite, quem sou eu para dizer assim: a mesa não é para você? Quem sou eu? Então eu digo que a mesa é para aqueles que entendem esse lugar. Tá certo? Quando eu digo assim, eu faço um convite. Juliana me fez um convite. Eu poderia recusar, né? Eu poderia dizer: não, Ju, não vai dar certo. Desprezar a mesa, não entender a mesa. Não se trata de um podcast, se trata de uma mesa. Sim. Né? Eu poderia não entender. E assim como muitos não entenderam aquele convite de Jesus, eu digo que vem para a sua mesa, para a minha mesa, aqueles que entendem. Eu acho que defino essa resposta dessa forma. Aqueles que entendem esse convite, que recebem esse convite como um propósito de Deus. Entende? Porque pode ser só um convite. Verdade. Né? Mas na verdade é um propósito. Quem entende esse propósito vai entender o convite. Bem, então, resumindo, mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de propósito. Edificação. É um lugar de edificação. Amém. A gente não só se alimenta do pão natural. A gente se alimenta do pão vivo. Sim. Que desceu do céu. Né? Eu gosto de falar na mesa. Não era na mesa que Jesus partia o pão? Sim. E tendo dado graças. Lembra dos discípulos de Emaús que Jesus ia caminhando? Eles não perceberam que era Jesus, estavam tão tristes. Mas quando chegou lá, no finalzinho da conversa, e a conversa estava tão interessante, a presença de Deus estava tão gostosa, que eles disseram assim: fica conosco, não vai embora não. Aí Jesus, quem é que recusa? Jesus sendo desejado. Tu recusa, Ju, um convite quando diz assim: Ju, a sua presença é importante. Deus me livre. Como que você vai recusar? Aí Jesus escuta: fica conosco. Ora, Jesus não conhece o seu coração, não conhece o meu. Sim. E a gente diz assim: Jesus, fica mais um pouquinho.
Aí ele vai dizer, não, vou embora, ninguém... Que nada. Ele ficou. E eles ainda não viram ele. Mas na hora dele fazer assim, ó. E tendo dado graças e partir o pão, os olhos deles se abriram. E eles viram o mestre. Reconheceram. Então, a mesa... Até ali, você tá vendo? Ó, na passagem tem sempre... A gente volta Sim. à mesa. E o mais significativo da mesa é que o Senhor se faz presente. Sim. Na mesa. E isso é maravilhoso. Não tem como desvalorizar isso, sabe? Verdade. Se as pessoas tivessem um entendimento de resgate, viriam que haveria bênçãos, cuidado, amor, comunhão, alimentação e prazer de estarem juntos. É isso. Então, resumidamente, mesa só é mesa. O mais importante, a palavra-chave aqui, mesa só é mesa se Jesus estiver presente. Com certeza. Se não é só cadeiras e Senão comida. Comunhão. Né? É. A comunhão. Porque, por exemplo, também a gente pode dizer assim, ó. A gente vai fazer uma mesa. Vamos fazer uma mesa. Tá aqui o pão, o bolinho, o café, o suco. Tá tudo aqui. A mesa tá posta, né? Mas se a graça do Senhor, se Ele não for o centro dessa mesa, se Ele não for a principal, o foco dessa mesa, é Ele que vai mexer com o meu interior. É Ele que vai me mostrar assim, meu Deus, como foi bom estar aqui. Ele estava aqui com a gente, Ele estava nos ensinando. Como é que a gente aprende? Eu aprendo com a Juliana. Eu aprendo com você. Se o meu coração for ensinável, eu vou aprender. Eu digo que eu aprendo com o silêncio de alguém, porque eu falo muito. Eu aprendo. Então, Jesus na mesa faz toda a diferença. Amém. Toda a diferença. É isso. Pastora, esse momento tá tão agradável que continuaria nessa mesa, né? Da presença do Senhor, da comunhão, né? Porque a gente pode sentir a presença de Jesus aqui, é muito gostoso. Eu queria que a senhora reforçasse novamente enfatizasse essa mesa para as famílias, esse resgate que a senhora falou aí. A senhora falou, né, nessa questão de resgate. Eu acredito que enquanto Jesus não voltar, né, enquanto nós não formos para a mesa, né, da eternidade, em nome de Jesus, vai chegar esse momento. Mas a gente pode sentir a presença de Jesus na mesa. Então, não seria o momento para a gente dar uma reforçada, né? Para nossos irmãos que ainda não têm tido a oportunidade, né, de chegar a esse bom senso, né, a esse entendimento. A palavra do Senhor é clara, mas, né, pode ser que alguém não tenha usufruído da mesa com sua família. A gente tem tanto jovem, tantas pessoas com ansiedades, com várias N situações, né? E que a gente sabe que a mesa seria cura, não é? Cura. Vamos aproveitar a sua fala aí para enfatizar mais um pouco para esse pessoal. Eu diria assim, mãe, eu vou primeiro trazer uma palavra para um sacerdote, né? Porque o marido, ele é o sacerdote da sua casa. Verdade. Né? Ele não é aquele que vai com domínio de autoridade, e eu mando aqui. Não, mas ele é um sacerdote carregado de amor, carregado de Cristo, carregado da graça, carregado de dizer assim, olha, Deus me deu uma família. A Bíblia diz que quem achou uma esposa, achou um tesouro. Olha aí, maridos. Achou um tesouro, né? Verdade. E aí, o marido, indo nessa direção, o marido tá lá com o tesourinho dele, né? E precisa ocupar esse lugar de sacerdócio. Importa. Aí,
há muitas visões que dizem assim, as pessoas só pegam aquela parte da palavra de Deus que diz assim, mas o homem é o cabeça da mulher. Aí parece que, e se fosse um homem talvez falando nele, mas o homem é a cabeça da mulher, né? E aí parece que é uma coisa de autoritarismo. E não é. Porque lá um pouco na frente, Paulo diz assim, o homem é o cabeça da mulher. Aí ele diz assim, mas Cristo é a cabeça do homem. E aí depois ele diz assim, que a mulher seja submissa ao seu marido. E as pessoas pegam esses versículos e aí falam assim, tá vendo? Você tem que ser assim, você tem que ser desse jeito. Só que ele diz, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então tem algumas condições aqui que precisam ser bem observadas. Ora, se Cristo amou a igreja se doando por ela, qual é o papel desse sacerdote? Eu vou me doar pelo meu tesourinho. Verdade. Quando você se doa pelo seu tesouro, qual é o tesouro que não vai se submeter, minha irmã? Sim. Carregada de amor, carregada de cuidado, carregada de proteção, carregada da palavra de Deus. Qual é a mulher que não vai dizer assim, não, eu tenho prazer em estar debaixo do sacerdócio do meu esposo. Por quê? Porque ele me ama. E o amor dele não é um amor carnal. É um amor que me cuida, é um amor que se preocupa, amor... Não seria pesado, né? Se submeter porque é em amor. Aí a mesa, o primeiro lugar para me direcionar à mesa é o sacerdote. Se o sacerdote da casa entender que ele leva a família dele para a mesa, ele leva a esposinha dele que fez o alimento ali, né, para a mesa. E ele começa, eu quero abençoar essa nossa casa. Sim. E a nossa família nessa mesa. Aí o sacerdote entende que ele está redimindo, resgatando, restaurando. Aí o filho vai olhar para o pai e dizer assim, poxa vida, olha o que o pai está fazendo. Aí, daqui a pouco, a mulher vai olhar para o esposo e fala assim, meu Deus está fazendo uma grande obra aqui. Né? Olha, a gente não tinha isso e agora a gente tem. Né? É tanta ocupação, é tantos afazeres. Mas e o dia a dia? É muito corrido, é o trabalho, é a sobrevivência, é a igreja, é as coisas que tem que responder a igreja. Primeiro a igreja é a sua casa. Sim. E aí, eu acho isso que... Eu tenho convicção de que essa mesa resgatada é a presença do altar de Deus na casa de cada um. Amém. Você não vai para a igreja para buscar a presença. Você vai para a igreja para levar a presença que você já construiu na sua família. Quando você vai para a igreja, já levando a presença que você já edificou aqui, quando chega lá, incendeia. É uma extensão, né? A casa é uma extensão. Entende? Não é, eu vou para a igreja transformar a minha casa. Não. Eu trago Jesus para minha casa e aí eu vou comungar com os meus irmãos na igreja. Sim. É assim que eu acredito. Verdade. É assim que eu entendo, sabe? E eu digo que esse resgate precisa acontecer. Tanto no lar como na própria igreja. Porque quando o líder e o sacerdote entendem que os seus liderados precisam dessa mesa para ter comunhão, para ter unidade, para ter edificação desse corpo, esse corpo fica forte. Saudável, né? Saudável. Mas e quando não há isso? Há só imposição de coisas. Faça isso, faça aquilo outro. E cheio de tarefas, sem a unidade da comunhão. Eu vou deixar um exemplo. Por exemplo, é muito difícil quando você consegue realizar um projeto evangelístico e você quer comungar com as outras comunidades e você faz um convite. Verdade. É incrível que todo mundo sabe, o corpo de Cristo é um só. Sim. Com um só objetivo. Com vários membros, com vários nomes, enfim, né? Que a gente não vai entrar nesse parâmetro aqui. Mas deveria ser um só. Então, quando um se juntasse e houvesse um convite para um evento evangelístico, por exemplo, vamos nos fortalecer. Porque o objetivo é um só, né, pastora? É isso que, né, assim, desculpa ela interromper, mas
Mas é bom que a gente frise isso, porque às vezes passa despercebido, pode Sim. ser que passe despercebido. O objetivo é um só, né? Embora placas diferentes, mas o nosso objetivo deve ser um só, Isso. né? E aí assim, ó, você começa a perceber que não precisa, o diabo não precisa nem se preocupar muito. Porque se a própria divisão entre o próprio corpo, ele vai se preocupar com o quê? Se já se divide, não, eu não vou não tem o meu nome, não tem a minha placa, não tem a minha evidência, ninguém tem que ser evidenciado. O evidenciado é Cristo e acabou. Sim. Ele tem que Devia ser. nem ser discussão. Mas... Sabe? Verdade. Quantas almas foram ganhas? 50. 10 é para tua igreja? Não, vai para onde quiser se sentir bem. Aleluia, Jesus. É do reino, né? Entende? Então, assim, a mesa precisa acontecer da família à extensão da igreja. Porque se isso acontecer e houver unidade, minha irmã, olha, o nosso país seria outro país. Né? O nível de violência cairia, o nível de muitas coisas, promiscuidade, né? Tanta coisa cairia. Por quê? Porque a igreja teria a força que ela precisa. É aí ter, onde né? entra, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Senhor, né, tem sido o Deus realmente daquela nação, não como religião, né? Mas como o Senhor, Sim. como Deus O da nação. governo, né? Né? Consequentemente, né? Não precisa nem... ser resgatado. Eu penso, né, como pessoa que o meu entendimento é esse, sabe? Precisa redimir esse lugar, remir esse lugar. Cristo está aí, ele quer, ele desejou, ele orou pela unidade do corpo. Lá em João está escrito isso. Mas e o que é que esse corpo faz para que isso aconteça? Né? É como um saco de batatas que você compra um saco de batata, está todo mundo num saco só, mas não está unido. Sim. Cada batatinha é uma de um jeito, outra de outro, não está unido. A gente como cristão, independente da minha, vamos dizer assim, independente da minha placa, da sua placa, nós como cristão podemos fazer alguma coisa? Sim. Podemos ter um entendimento iluminado de que nada nos separa. Sabe, não é uma placa que precisa nos separar, quando o próprio amor do Senhor nos une. Verdade. Ora, por que eu não dou a paz do Senhor para você? Porque você é diferente de mim, se veste diferente de mim, meu cabelinho é curtinho, mas e aí? Quando muitas pessoas, quando dizem assim, você é pastora, e eu, aleluia, eu sou pastora. Mas parece que é uma pastora ciclista, uma pastora que faz rapé, uma pastora cheia de atividade radical, né? Mas eu sou pastora, eu amo pastorear, eu amo edificar a vida de alguém, eu amo consolidar uma pessoa, eu amo poder dizer assim, eu posso fazer alguma coisa por você, sabe? Isso para mim me traz vida, me gera vida. Sabe? E a visão que muitos têm de pastores, infelizmente, pastoras que estão vivendo debaixo de luxo, debaixo de tantas ostentações, mas ainda existem pastores que amam cuidar, né? Cuidar, se preocupar, pegar na mão e dizer, você está chorando, vamos junto, você está sorrindo, vamos celebrar, né? E é isso, sabe? É isso. Pastor, agora a gente vai fazer. A conversa tá muito boa, tá muito maravilhosa. Acho não, tenho certeza que vai ser bastante esclarecedor para quem assistir, para quem tem algumas dúvidas sobre mesa. Mas enfim. Eu posso falar alguma coisa aí? Fique à vontade. Eu vou deixar, eu falei do sacerdote, mas eu vou estender. Sacerdote, você que possa um dia ouvir esse podcast, que o Espírito Santo possa tocar em você e dizer assim, eu quero começar uma mesa na minha casa. Eu quero edificar a minha casa com uma mesa diferente. Se quiser, né? Eu não gosto. Aí assim, eu falo para mãe, você também pode, quando o seu marido não estiver em casa e você tiver uma filha, seja uma filha do tamanho da Antonella, né? Da idade da Antonella, que tem 4 anos, né, Ju? 3 vai né? fazer. 3. Ou um adolescente que às vezes está começando aquela fase de adolescência e ficando... sabe aquela coisa que mãe já diz assim? A mãe diz assim, meu filho já não quer mais sair comigo. Né? Meu filho, minha filha está ficando adolescente, agora só quer as amiguinhas dela, não quer mais conversa comigo. A gente chama para sair, não quer sair.
Sabe qual é a resposta para você? A mesa. Filha, vem cá, vamos ter um momento com a mãe. Ah, mãe, não quero não. Devagarinho, traga a filha para o teu coração. Ministra sobre o coração dessa filha. Começa a dizer para essa filha e a edificar o coração dela em Deus. Sim. Liberar, Senhor, está aqui. Eu tenho um filho de 28 anos. E eu tenho momentos maravilhosos com o Lucas. Amém. Sabe? Maravilhosos. Momentos em que ele chegava para impartir comigo as namoradinhas dele. E não era com o pai, era comigo. Aí ele dizia, mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Aí eu, o que é, Lu, que tu tem para me contar? E ele me contava, abria o coração. Às vezes eram outros tipos de problemas, eram desafios que ele enfrentava. E eu dizia, vem cá. A minha mesa com ele era na cama. Né? Era aquele momentinho que eu estava na cama com ele, aí eu trazia ele para cá, deitava assim no meu colo, mesmo adolescente, mesmo rapaz. E eu dizia, vem cá, mãe, quer te abençoar. Aí eu dizia, Senhor, eu quero trazer meu filho para o meu coração. Essa é a minha mesa. Jesus, eu quero que o meu filho entenda que eu posso ser a melhor amiga dele. Que ele não pode ter medo de dizer as coisas para mim. Por mais que sejam coisas erradas, ele vai chegar, mãe, eu preciso da sua ajuda. Né? Ele vai poder dizer e contar, ele vai poder contar comigo. Então, o que eu digo para uma mãe? Traga seus filhos para a mesa. São fases que vão passando. São fases desafiadoras que, se você for sábia, sabe, você vai começar a cativar, você cativa o coração deles e eles vão dizer assim, não, isso aí, quando alguém vier contar o assunto para eles, seja de droga, seja de namoro, seja de qualquer atitude, né? Aí, quando a pessoa for lá trazer para ele esse assunto, ela vai dizer, não, eu já conversei com a minha mãe, ela já me orientou. Por exemplo, hoje a gente está aí sendo desafiado pelo mundo, carregado de ideologias. As ideologias estão avançando, né? Muitos apostatarão da sua fé, de suas próprias convicções e princípios de Deus. E como é que você vai proteger os seus filhos? Você não vai poder estar com eles o tempo inteiro. Então eles vão ouvir de muitas coisas, de muitas diversidades. E aí quem é que vai inverter esses valores no coração deles? A mãe. E aí a mãe vai fazer isso onde? Na mesa. A sua mesa pode não ser uma mesa como essa, mas pode ser o cantinho do quarto do seu filho. A mãe tirou um momentinho pra gente jogar junto, pra gente ter uma diversãozinha junto. E daquela diversãozinha já gera uma comunhão, já gera um momento de oração, já gera um momento de edificação e já gera um momento de palavra. Quando termina aquele momento, muitas vezes eu terminava o momento sempre com o Lucas, eu digo, Lu, deixa eu deixar uma palavra para você. Aí eu abria a palavra, lia um pedacinho daquela palavra, aí eu dizia assim, eu te amo, viu? A mãe ama muito você. Que essa palavra entre no seu coração, aonde você for, onde você estiver, meu filho. Hoje, ele diz assim a minha mãe, eu tenho muito orgulho da senhora. Aí eu disse, por que, meu filho? Ele fez assim, eu entendo os seus nãos, os seus sims, os desafios que a senhora me colocava e quando a senhora às vezes vinha dizer as coisas a mim, eu entendo. Aí ele disse assim, quando eu olho para os meus filhos, ele tem 2. Eu digo assim, eu quero edificar o que a minha mãe edificou em mim. Então a minha mesa para ele hoje, eu digo obrigado, Senhor, porque eu consegui fazer uma mesa na vida de Lucas. E Lucas está conseguindo fazer uma mesa na vida de Benjamin e de Luísa. Então tá passando, sabe? O seu legado. Tá passando. Então isso é muito importante. É verdade. Porque os filhos vão ver isso nos pais. É verdade. Aí daqui a pouco você vê filhos aí enfrentando problemas como depressão, como ansiedades, os pais levando para psicólogo, para isso, para aquilo. Por quê? Porque o contexto que precisava ser tratado como cura, é mais fácil dar um celular para uma criança do que você gastar um pouco do seu tempo com ela. É verdade. A criança daqui a pouco ela não vai ter como contar que ela brincou de boneca com a mãe. Porque a mãe não tem mais tempo.
A criança não vai poder dizer assim, olha, a mãe contou uma história de Sansão para mim. A minha neta chega para mim e fala assim, vovó, conta a história de Tantão para mim. Aí vovó vai contar. Então, eu quero que ela cresça com lembranças de que eu gastei um pouco do meu tempo com ela, edificando a vida e o coração dela. Sabe o que eu escutei ontem? Tem um blazezinho bem pequenininho lá em Manha. Aí Manha disse, mas você está vendo esse blazer? Eu disse, estou. Lulu chegou aqui e disse assim, vovó, essa roupa é roupa de patola. Aí Manha disse, Lulu, roupa de pastora? Ela disse, é. Aí Manha disse, você quer para você? Ela disse, eu quero sim, vovó Márcia é pastora. Então, assim, isso muito me alegra. É uma riqueza. Porque eu sei que aquilo que você edifica, ninguém está vendo. Sim. Não precisa ir para um altar. Não precisa ser visto pelos homens. Tá ali, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, os momentos seus, sejam de guerras, sejam de desafios, sejam de vitória, ou sejam de edificação, o céu está registrando. Sim. Né? E aí os seus filhos vão olhar e vão dizer, não, a minha mãe estava lá. O meu pai estava lá. O mundo inteiro pode me abandonar, mas eles estavam lá. Sim. Eles não negligenciaram essa mesa comigo. Entende? Então isso eu digo para você que é mãe, para você que é sacerdote, para você que é filho e fica se retraindo. Não vou conversar com a minha mãe, não. Edifique esse lugar. Você vai encontrar uma mãe maravilhosa. Né? Um pai maravilhoso. E uma vez eu disse para uns adolescentes assim, você talvez possa dizer, eu não nasci, eu queria que a minha família fosse a família de Juliana, porque a Juliana é uma mãe tão incrível e o Ed é um pai tão incrível, mas o meu pai e minha mãe não é. Eu já escutei isso. Não de Juliana e Ed, né? Eu estou dando um exemplo. Entendi. E eu disse assim, eu lembro que eu disse quando eu estava ministrando para aqueles adolescentes, eu disse, gente, feche os olhos. Eles fecharam, eu fiz assim, você consegue imaginar Deus escolhendo seus pais? Você consegue imaginar que ninguém é perfeito, mas que nos erros, nas fraquezas, nas dificuldades, o pai e a mãe faz qualquer coisa por um filho? Aí eu comecei a dizer, né, ministrar sobre o coração daqueles adolescentes. Depois eles estavam chorando e disseram assim, Deus, você está certo. O errado sou eu. Então a gente precisa entender e ministrar no coração dos nossos filhos, para eles entenderem a vontade do Senhor. Verdade. E isso é tão lindo, porque eles vão guardar para o resto da vida. Né? Eu lembro da minha avó, minha avó, eu com 6 anos de idade, eu ouvindo vovó cantando. Até hoje, tem músicas que vovó cantava que está dentro de mim. Memórias afetivas, né? Então isso é necessário, é importante. Então mãe, pai, sacerdote, seja você irmão, seja você irmã, seja você cristão, seja você ateu, seja você de qualquer conhecimento de fé, ou seja você de qualquer conhecimento a nível de intelectualidade, né? Valorize esse lugar. Construa, edifique esse lugar. Você vai viver riquezas insondáveis. Verdade. E vai dizer assim, quão precioso foi para mim aquele dia em que alguém disse, valorize uma mesa. É isso. A gente vai fazer agora, pastor, um bate-bola. A senhora já fez? Não. A gente diz uma palavra e a senhora diz o que vem à sua mente. Tá? Missões. Cumprimento. Família. Família, projeto de Deus. Liderança. Necessária. Adoração. Adoração é uma essência. Céu. A minha casa. Amém. Glória a Deus. Pastora, o tempo tem chegado. Mas esse é só o primeiro episódio da série Márcia Lopes na Mesa. Com a gente aqui, viu, pessoal? Fiquem ligados que vai ter muito mais. Ainda tô digerindo aqui.
Benção demais, Eu benção espero demais. que tenha sido rico. Com certeza. Não por causa de mim, por causa dele. Uhum. Né? Eu tenho dito que existe uma essência dentro do nosso ser. Essa essência é Cristo. E ele é refletido em nós. Eu entendi isso. E eu tenho dito para Deus assim: Senhor, eu só quero que a tua luz não cesse. Uhum. Eu não tenho luz própria. Eu só tenho luz se ele estiver em mim. Então nós só temos luz se ele estiver em nós. Amém, verdade. Que o Senhor possa nos dar aí entendimento iluminado. Obrigado, Ju. Eu te agradeço. Obrigado por essa oportunidade. Mesa para mim é presente. E que sejam muitas. Eu vou ter o prazer e a alegria de sentar nessa mesa e impartir não somente o coração, mas aquilo que o Senhor quiser falar. Amém. Você que está aí nos assistindo, né, que está digerindo, refletindo essa palavra da parte de Deus, é muito rico, né? Então, vamos executar aquilo que Deus tem passado para nós, né? Não vamos deixar que seja desperdiçado o que Deus tem nos dado, né? Deus tem nos direcionado, então não vamos desperdiçar e vamos aproveitar e compartilhar também, né? Aproveite e compartilhe com seus familiares, com seus amigos, independente da crença, né? Porque esse tema, principalmente que a gente conversou hoje, essa mesa está abençoada demais e com certeza vai abençoar muitas famílias em nome de Jesus. Amém? Amém. Compartilha, salva. Isso aqui é uma estratégia de evangelismo, né? O nosso objetivo é apenas conseguir vidas para o reino. E você pode ser missionário, né? Utilizando essa ferramenta. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida e até o próximo da Mesa Podcast.